Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes, aqui sempre com convidado, com uma convidada. A gente mergulha numa temática, numa notícia importante do momento. E hoje eu tô aqui para conversar com a Elo Vilela, a nossa enviada especial do SL Notícias, que está cobrindo lá em Ramallah, nesse momento, na Cisjordânia, o conflito entre Israel, o Hamas e, vamos falar, né, aqui, colocar os pingos nos is, vamos dizer aqui, os civis palestinos na região. Elo, prazer falar com você, meio que, né, nesse momento tenso, primeira vez sua aqui no Em Detalhes, fico muito feliz de te receber, é um prazer sempre. Prazer é todo meu, Gabi, acho que a hora é certa da gente vir aqui, né, porque eu sou até meio avessa essa história de aparecer em programa jornalístico, porque acho que a gente faz notícia, né, não é notícia, mas eu acho que o que a gente está podendo ver aqui é importante do Brasil inteiro conhecer. Os palestinos precisam muito que a gente faça isso, que a gente conte a história deles, que a gente os ouça, porque eles são sempre invisibilizados, eles nunca têm voz, então acho que é por isso que é importante a gente estar aqui, dar voz a eles nesse momento. Exatamente, Elo. E você saiu aqui de Brasília no dia 17, você pode contar um pouco como é que foi a sua jornada até chegar onde você está agora e como é que tem sido os seus deslocamentos aí, né? Porque você já esteve em campo de refugiados, enfim, tem ficado na Cisjordânia, ficou um tempo em Jerusalém também, agora que a gente está falando, dia 24 de outubro, em Ramallah. Então, explicar um pouquinho desses seus deslocamentos desde o dia 17. Vamos lá, foi uma longa viagem, viu? Porque eu saí de Brasília para São Paulo na terça-feira, dia 17, se não me engano. Já no fim da tarde, cheguei em São Paulo e já de noite eu fiz um voo para Doha, no Catar. Então a gente sai, sobe, passa ali pelo norte da África e desce, passa pela região de Israel um bocado, e aí salta lá em Doha, no Catar. Aí lá eu dormi no aeroporto, porque eu cheguei já meia-noite e só ia sair no dia seguinte às 9h30 da manhã, às 9 horas da manhã. Então dormi num lugar muito interessante que eu pedi aí ao pessoal do ICL que cuida das nossas viagens, para me arranjar um lugar tranquilo para eu ficar, mas nada muito complicado, porque era só assim umas 5 horas de uma dormidinha. Então eu dormi naqueles cubículos que parece uma cama de avião que estica e vira uma caminha assim, mas é um armáriozinho que a gente fica guardadinho cápsula, lá, né, dentro. Nossa, eu tenho foi muita minha primeira experiência de saber experiência. como é que funciona. Eu não sabia desse Muito bastidor, engraçado, Elo. muito engraçado. Mas quebra um galho total, porque você fica dentro do aeroporto, do lado do café da manhã, do banheiro, tudo que tem no aeroporto, no terminal. Então você não sai do aeroporto, que era tudo que eu precisava. Então resolveu perfeitamente. Aí fui de manhã, cheguei em Amman, na Jordânia, e um motorista já estava lá me esperando para me pegar. Aí quando eu consegui sair do aeroporto, porque pegaram meu passaporte, ficaram checando meu em Amman, na Jordânia, fiquei muito surpresa, achei que isso ia acontecer em Israel. Pegaram meu visto, né, no passaporte brasileiro, ficaram olhando, me deram uma certa dura, mas me liberaram. Aí quando eu fui falar com o motorista, eram 10:50 da tarde, e ele tinha que me deixar na ponte que atravessa da Jordânia para Israel às 2, porque a ponte fecha. Aí eu perguntei para ele, quanto tempo leva? Ele falou 1 hora. Eu falei, não vai dar. Ele falou, talvez seja melhor você dormir aqui. Eu falei, não, senhor, eu tenho que chegar lá. Ele Tudo foi isso um era uma amor, ele aposta, saiu. né? Você não sabia nem se você ia conseguir Tudo entrar. isso era uma aposta. Se desse errado, ia ter que voltar com ele, dormir em Amman para ir no dia seguinte de manhã. E ele foi a 120, 130 por hora. Eu cheguei lá 1h40. Nossa, 20 minutos antes. Foi uma loucura, mas ele foi maravilhoso. E aí eu entrei, consegui entrar, passei com muita facilidade na fronteira, porque como eu morei muito tempo nos Estados Unidos, eu tenho o passaporte americano. Eu sabia que para Israel ia contar, né? Então eu levei ali o passaporte americano para facilitar a entrada. E aí foi assim que eu cheguei em Israel e fui para Jerusalém. Do outro lado da fronteira também tinha um colega desse motorista, que eles se comunicam, e ele me pegou e me levou para o hotel. E aí eu fiquei 2 dias em Jerusalém e depois atravessei para o território de Ramallah, que é o território palestino. E vou te falar, Gabi, ali eu me senti, ali não, aqui, né, porque é onde eu tô, me senti em casa.
eles têm algumas coisas muito próximas da gente, um jeito de receber, uma hospitalidade, um estar à vontade, essa coisa de sentar para bater papo. Eu não sei, eu me senti muito à vontade, muito segura. Ramallah é uma cidade muito bacana, é uma cidade onde ficam as sedes das organizações não governamentais que têm representação na Palestina, ficam todas em Ramallah, e é a sede da Autoridade Palestina, que na noite dessa segunda-feira recebeu aqui o Emmanuel Macron, da França, que os palestinos tratam como veio aqui fazer o quê? Tirar foto, né? E dar satisfação para os parisienses que estão na rua protestando para ver se acaba essa matança na Palestina, né? E porque efetivamente, para resolver alguma coisa, eles não acreditam que ele vai resolver absolutamente nada, como nenhuma das potências. Eles contam com Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, ninguém. Eles não contam com ninguém. E aí você tem feito essas viagens por terra, né, para chegar nessas cidades, no campo de refugiados, por exemplo, em Jenin, que você esteve também. Como é que tem sido a decisão, né, pela cobertura de reportagem? Você vai conversando com as pessoas, porque tem isso, né? Você, inclusive, ficou na casa de palestinos, né? Muitas vezes era mais seguro ficar junto com eles, até também em parte pela apuração, né? Em outro pela hospitalidade também, que eu acho muito importante, né? Em viagem, em cobertura jornalística, tem muito disso, né? Os laços que você cria com as pessoas também. Exatamente. Então, antes de mais nada, eu tenho que dizer que eu tenho assim um grupo de parceiras brasileiras, né? Um grupo de mulheres que me apoia muito, que está sempre junto, que eu formei quando eu morava em Nova York. Eu participo, né, desse grupo. Eu formei, não, eu entrei para esse grupo quando eu morava em Nova York, e elas têm sido assim incansáveis em me arrumar contatos e me botar com pessoas que podem ser bacanas para eu conhecer os lugares e tal. Então elas têm me ajudado muito. Ao O redor do pessoal aí mundo do CL todo. também com certeza, com certeza. O pessoal aí do CL também, que conhece muita gente, também me botou em contato com pessoas fundamentais aqui no Oriente Médio. Então, esses contatos eu fui rapidamente formando uma rede. Aí eu acho que entra esse lado que eu falei para você, que eu me sinto muito à vontade, que assim, uma ou duas pessoas que eu conheci aqui já me abriram todas as portas. Me trouxeram para o convívio e me ajudaram, me levaram, me trouxeram, me puseram em contato, me puseram dentro do campo de refugiados, que era, em princípio, a imprensa estrangeira não podia entrar, mas eles conhecem todo mundo e me levaram, e foi realmente incrível, porque eles me deram todo acesso e em coisa assim de 1h30, 2, me deram uma aula de história, de cultura, da história da vida deles, do que representa aquele campo, cada objeto que tem ali dentro, qual é o significado, como foi feito, enfim. Foi uma grande viagem, um mergulho que eu tive a oportunidade de ter para conhecer em detalhes o que está acontecendo Verdade, por adoro. lá. E assim, eu acho que um episódio, né, do Em Detalhes, a gente tem só meia hora, é até pequeno para toda essa vivência que você está tendo aí, com certeza, e todas as pessoas que estão cruzando seu caminho. Mas eu queria pedir para você me contar algumas histórias, né, dessas pessoas que talvez tenham te marcado mais até agora. Olha, eu acho que assim, uma coisa que é muito marcante de todas as pessoas com as quais eu falei, palestinas, é a determinação, a certeza de que um dia vão voltar para casa. Se não for nessa geração, na próxima ou na outra. Então, disso eles não abrem mão. É um pessoal muito obstinado, né, muito batalhador, e que também é um pessoal, todos os que eu conheci até agora, muito família. A família para eles é uma coisa muito forte, muito essencial. Eu tive a oportunidade de estar dentro da casa, né, de uma família muito bacana, que me colocou, me recebeu lá, não porque fosse mais seguro, mas é porque a hospitalidade. Eu trouxe você para minha cidade, não vou deixar você no hotel, não, você vai ficar na minha casa. E com um jantar delicioso, café da manhã, tudo muito bem cuidado, né? Tudo com muito carinho. Então foi muito Algo que a gente bacana. faria Mas aqui no essa Brasil, né? É isso. Exato,
exatamente. Então, isso que eu estou falando, de ser humano para ser humano, acho que a gente se comunica muito bem com eles, muito bem. E eu acho que, evidentemente, eles também abriram muito as portas quando foram sentindo que tinham em mim um ouvido honesto. Porque esse é um problema muito sério para os palestinos, sabe? Eles se sentem muito, vou usar uma palavra feia, sacaneados pela imprensa internacional em geral, que faz deles, né, pinta uma figura deles que não é real. Inclusive agora, eu acho, não sei se você está achando isso também, Gabi, mas eu acho que está havendo uma mudança na maneira como o mundo olha para os palestinos, não nos governos, nos poderes, mas nas populações. Os povos de vários países estão começando a entender que a história dos palestinos talvez não seja exatamente o que a gente ouviu a vida inteira. Gerando mobilizações no mundo todo, né? E eu acho muito importante também a gente falar sobre a cobertura, sobre as diferenças na cobertura da imprensa também. Só antes, passar por essas histórias, talvez tenham te marcado mais, uma me marcou porque você entrou ao vivo, né? E a gente está te acompanhando aqui à distância, mas as crianças recolhendo ao Corão os livros dentro daquela mesquita no campo de refugiados de Jenin. E me chamou muita atenção, até o William de Luca, né, nosso apresentador aqui do CL, falou: olha só, criança é criança no mundo inteiro, né? Brincando no meio dos escombros e querendo aparecer na câmera, conversando com você enquanto você estava trabalhando. Quer dizer, isso me tocou muito, né? Pensar que a vida dessas crianças é o que está em jogo e que a inocência ali nem permite que elas tenham a dimensão de tudo que está acontecendo ao redor delas, ou elas simplesmente naturalizaram, né? Porque não tem outra realidade. Essa é a realidade que elas estão vivendo, né, Lu? Enfim, por isso que eu queria te pedir para contar um pouco dessas histórias. Eu acho, Gabi, para mim o que marcou muito aquela cena toda foi o simbolismo que ela tem, né? Você tem ali o futuro da Palestina, que as crianças são o futuro da Palestina, se preocupando em recolher os livros, os mapas e as cópias do Alcorão, né? Então, ela estava ali pegando a história, a cultura, a religião, de forma simbólica, mas física, e levando e salvando e fazendo uma pilha em frente a uma casa ali pertinho das ruínas da mesquita. Então, eu acho que isso fala muito, traduz muito do que é a vida dessas pessoas, porque é um eterno reconstruir, porque elas sofrem a destruição o tempo todo, mas é uma força na confiança da sua cultura, sabe? Do seu conhecimento cultural, das suas raízes. E eu acho que isso é uma coisa muito forte, sem contar também, né, que o vocabulário, escrever, né, a palavra escrita, ela eles são quase que pais da palavra escrita, né? Era uma forma de arte, a caligrafia, né? Você escrever. Então, a escrita carrega uma parte gigantesca da história e da cultura desse povo. E eu achei bonito demais a cena por causa disso. Agora, emocionalmente, para mim, assim, quase todo dia, Gabi, tem alguma coisinha que me dá um gatilho. E aí, por causa daquele gatilho, eu desabo com as coisas todas que eu venho sentindo durante a cobertura. Então, outro dia foi a morte daquela poeta, né? Daquela poetisa, aquela romancista. Sim, conta a história, aquilo ali, por favor. É surreal. É uma escritora de 30 e poucos anos que ganhou um prêmio aqui com um romance que ela escreveu, intitulado O Oxigênio Não É Para os Mortos. E ela deixou um poema e poucas horas antes de morrer ela publicou na internet, fez um post falando assim sobre a morte, falando se nós morrermos, saibam que nós estávamos firmes. Eu não vou saber reproduzir agora, mas era essa ideia de que pode ser que a morte venha, mas a gente estava do lado certo, a gente estava do lado da honestidade, do lado da verdade. Então, no dia que eu recebi aquilo, eu não a conhecia. Tem até amigos que já leram o trabalho dela e me ligaram e tudo. Eu não a conhecia, mas eu achei tão bonito, forte, e aquilo me deixou tão triste. Agora, ontem,
Eu não sei se você provavelmente vai lembrar, com a sua sensibilidade, isso não passou despercebido para você, aquela cena daquele cemitério improvisado Nossa. na saída do campo de refugiados. Você vê que as sepulturas todas estavam floridas, cheias de verde, num lugar onde a água é racionada, onde Israel controla a quantidade de água que essas pessoas recebem, tanto é que elas não conseguem produzir nada, todo o milho, o pimentão, a verdura, tudo vem de Israel, porque eles controlam a água, então eles não podem plantar absolutamente nada. E quando eu cheguei ali, você tinha aquele mini cemitério, porque não tem mais espaço nos cemitérios da cidade para enterrar mais ninguém, e tinham 2 covas sendo abertas. E isso também é concreto, mas também é simbólico do que se espera, né? Qual é a perspectiva? Isso é muito, muito doloroso. Muito doloroso pensar que eles estão vivendo dessa maneira, entendeu? Então, por isso que eu acho que, como eu estava falando para você, eu acho que existe uma mudança de perspectiva, porque acho que as pessoas estão começando a sentir, né? A se conectar com esse sofrimento e se conectar com essa realidade, a ponto da gente ter o que aconteceu na noite dessa, para mim noite, para você tarde, né? Dessa segunda-feira na ONU. Foi a primeira vez que a gente viu um secretário-geral na ONU fazer um discurso forte, contundente, criticando esse histórico de violência, porque não é esse dia de violência, nem essa semana, nem esses 15 dias. É uma história de violência. Eu não sei se você tem o texto aí, se você quer ler, se você quer que eu leia, porque eu tenho o que disse Guterres, porque eu acho assim essencial as pessoas saberem que tem gente na diplomacia que está falando dessa maneira. Eu tenho alguns trechos, e são vários, né, que eu achei, assim, muito fortes. Primeiro, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, dizendo que o ataque do Hamas não aconteceu por acaso, e aí ele está fazendo uma referência ao dia 7 de outubro, né, e ele falou também de uma ocupação sufocante de Israel na faixa de Gaza, porque a gente sabe que esse estado de sítio na faixa de Gaza não é algo que veio depois do dia 7, isso já acontecia há muito tempo. Isso que você falou de eles não terem água, né, para beber, própria para beber, não terem uma condição, né, com energia, isso já acontece há muito tempo. Outro trecho aqui, é importante reconhecer que os atos do Hamas não aconteceram por acaso, o povo palestino foi submetido a 56 anos de uma ocupação sufocante. Eles viram suas terras serem brutalmente tomadas e varridas pela violência. A economia sofreu, as pessoas ficaram desabrigadas e as suas casas foram demolidas. Os sofreres do povo palestino não podem justificar os ataques do Hamas, ele disse depois, né, na fala completa dele. Mas o que me chama atenção em tudo isso, Eloy, eu vou passar a palavra para você, é quando você diz que a perspectiva, né, quando você vê o cemitério improvisado é aquele, mas ao mesmo tempo me emociona muito que eles têm esperança de voltar para casa, né? E por isso, inclusive, muitos palestinos se recusaram a sair do norte da faixa de Gaza, que foi depois duramente bombardeada por Israel. E, na verdade, desde o primeiro momento que Israel anunciou que eles deveriam sair, né? Aliás, demandou que eles deveriam sair em 24 horas, continuou bombardeando em todo esse processo. Mas muitos não quiseram sair porque eles sabiam que talvez eles não tivessem a chance de voltar a encontrar suas casas ali. Então, isso é de uma profundidade, de uma força, assim, que eu não consigo nem colocar em palavras. Enfim, eu queria passar a sua palavra para falar a respeito da ONU, mas não queria deixar de colocar isso, que essas duas coisas são realmente muito fortes. Eu achei super importante essa fala do secretário-geral da ONU, porque colocou na perspectiva histórica. O que a gente está vendo não começou há 15 dias, né? Ele falou em 56 anos. Anos. Então são gerações, 2 gerações pelo menos, que estão vivendo dessa maneira. E, Gabi, a maneira que eles estão vivendo, né, ao que eles são submetidos, é muito desumano, é muito absurdo.
o cerco, a falta de condições de vida, a falta a total de poder desenvolver uma economia decentemente. E isso tudo, as resoluções a Convenção de Genebra deixa muito claro, e a ONU fez um estudo sobre isso, lembrando que um Estado, né, beligerante que ocupa outro, como é o caso de Israel na Palestina, como diz a ONU, não sou eu que estou dizendo, esse Estado tem a obrigação de cuidar dessas pessoas, tem a obrigação de responder pelo desenvolvimento econômico e social dessas pessoas. E o que a gente está vendo é um cerco para eliminar essas pessoas. O que a gente está vendo é um ensaio, não sei nem se é ensaio, porque acho que o primeiro ato, o segundo ato já estão acontecendo aí há algum tempo, de genocídio. E hoje, essa noite de segunda-feira, eu tive uma notícia horrorosa. Uma pessoa que conversou com um representante que participa de reuniões da Autoridade Palestina, que acontecem toda segunda-feira, e nessa reunião dessa semana ficou muito claro que a Autoridade Palestina já sabe e já admite que todas essas pessoas que estão na faixa de Gaza terão que sair, vão para o Egito e acabou. Elas não voltarão mais. O Israel vai anexar a faixa de Gaza, vai tirar todas essas pessoas de lá. Quem não sair vai morrer, porque eles vão continuar bombardeando. E o grande medo aqui na Cisjordânia é o que acontece aqui depois disso. Israel vai parar ali com a faixa de Gaza? Ou vai eliminar a Cisjordânia também? Porque eu andei um trecho grande da Cisjordânia e você tem as vilas palestinas cercadas de assentamentos de colonos israelenses. Então você vê ali no alto do morro as colônias dos israelenses e no vale as vilas palestinas, que são cercadas de exército, cercadas das bandeiras de Israel e cercadas dos colonos que volta e meia descem para botar fogo, tacar pedra, e são protegidos pelo exército israelense. Então, a quantidade de coisa que a gente vê em 2, 3 dias, assim, estarrecedoras e revoltantes, realmente acho que todo mundo devia passar uma semana aqui na Cisjordânia. E acho que a gente pode entrar nessa questão de que o tempo da diplomacia não é o tempo da urgência humanitária, né? Quer dizer, a gente tem palestinos morrendo em minutos, né? A cada minuto que a gente fala está acontecendo um bombardeio, pessoas estão morrendo. Agora há pouco a gente estava conversando e eu estou seguindo alguns fotógrafos, a imprensa local também, né, Lu, para acompanhar como é que está sendo feita essa cobertura. E agora há pouco eu vi um fotógrafo, um jornalista postar um vídeo de uma criança completamente assim, assim, a imagem horrorosa realmente de uma vítima, né, desse genocídio, e aí postar o que essa criança, né, o que esse adolescente tem a ver com o Hamas, o que essa criança fez para ser morta dessa forma tão cruel, tão desumana. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão. Eu acho que, se você me permitir, eu vou até um pouco mais longe nessa história. É o seguinte, eu acho que todas as crianças, adolescentes, adultos palestinos têm, sim, alguma coisa que ver com Hamas. E eu acho que outra coisa que tem sido feita é pintar o Hamas como o demônio. E eu acho que a gente tem que entender que os palestinos, muitos deles, se juntam ao Hamas porque eles estão sendo empurrados para essa situação. 70 anos de diplomacia não deram a eles nada. Os acordos de Oslo, assinados há 30 anos, nunca foram cumpridos. Nunca foram cumpridos. E eles continuaram perdendo terreno, perdendo condição de vida, perdendo água, perdendo... Enfim. Então, eu acho que eles foram empurrados. O que eles podem fazer? Sentar e esperar Israel mudar de ideia? Sentar e esperar o mundo olhar para eles? Como disse Noam Chomsky, eles não têm petróleo, eles não têm riqueza, eles não têm nada que vá fazer com que os grandes poderosos se preocupem com eles. Então, é isso que eles estão nessa situação. Né? Então,
Não, pode Não, concluir, Elô. vai Eu em quero frente. perguntar sobre isso justamente, porque eu queria te perguntar se você tem conversado com os palestinos sobre isso, se uma parte deles se sente representada, outras não, se isso tá na pauta deles, né? Porque na verdade eles estão preocupados com a sobrevivência. Então eu queria entender se isso tem perpassado nessas conversas que você tem com eles. Não, eu não me arvoraria em falar em nome de todos os palestinos. Os que eu conversei aqui, eles não gostam muito de ficar ouvindo a gente ficar colocando o selo de terrorista no Hamas, não. Eles entendem muito também que não tem perspectiva, não tem saída. O que mais pode ser feito, né? A OLP, que era a Organização de Libertação da Palestina, na época do Arafat, era um grupo combativo que resolveu partir para a diplomacia, para a negociação, fechou os acordos. Tem aquela cena linda na Casa Branca, o Bill Clinton com o Arafat de um lado, o Rabin do outro. E no que deu aquilo? Deu no assassinato do Rabin por um colono judeu de extrema-direita e uma traição completa, porque os palestinos que deram de bandeja uma boa parte de seu terreno, de seu território, não tiveram nada em troca, a não ser a perseguição, o cerco, a morte. Então, eu acho que é muito difícil numa situação dessa a gente chamar qualquer movimento de resistência que tenta brigar contra isso de terrorista, né? A gente não vai chamar de terrorista os haitianos que expulsaram os franceses lá do Haiti, vai? Não vai. Queimaram, fizeram o diabo com os franceses. E aí, né? Então, eu acho que assim, é a única saída e é a obrigação de um povo oprimido lutar contra essa opressão, que é absurdo que os palestinos passam, absurdo. E eu acho que é importante a gente falar sobre, a gente falou um pouco sobre isso na verdade, mas sobre o olhar das crianças nessa guerra, né, e trazer alguns dados. Tem a ONG de defesa, né, das crianças internacional da Palestina, que fez um cálculo, né, de que uma criança morre a cada 15 minutos nesses bombardeios contra Gaza desde o dia 7 de outubro, e a gente tem um cálculo que os jornalistas livres fizeram a partir de 117 crianças assassinadas por dia, ou então uma criança palestina assassinada a cada 12 minutos. Ontem, inclusive, Elô, eu vi, claro, a gente se depara com várias histórias, né, porque não são números, cada vítima tem uma história, né, para contar. Mas a gente se depara às vezes com algumas que marcam, né? Tem um Mujahid, que foi um desses, uma dessas lideranças, né, comunitárias que estão com os palestinos nesse momento, né, que trabalha em uma dessas ONGs da Palestina. Esse específico foi o Palestine Children's Relief Fund, né? Um fundo, uma organização sem fins lucrativos também, de ajuda humanitária e médica aos palestinos. E aí ele compartilhou um texto, o Steve Sossibi, do Mujahid, que tinha 7 anos, e aí ele foi tratado, ele fez tratamento contra um câncer, né, essa criança, e aí ele tem uma foto dele com um desenho, uma mensagem de agradecimento justamente pela quimioterapia que ele recebeu enquanto ele estava na faixa de Gaza, e um dia antes, né, um dia depois, aliás, desse desenho que ele fez, uma bomba foi lançada contra a casa dele, matou toda a família dele. Então, esse tipo de história, não tem como, né, a gente fica completamente destroçado de ouvir uma história dessa. E eu acho, Gabi, que tem assim, as crianças que são assassinadas frequentemente e que continuam vivas. O que eu quero dizer? Tem milhares de crianças que estão tendo sua infância absolutamente roubada, destruída, inviabilizada. Israel tem uma lei que permite prender crianças palestinas a partir dos 12 anos de idade. Que criança é essa depois de uma experiência numa penitenciária israelense, sem o contato com os pais? Assim, às vezes, quando eu começo a falar, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas devem estar achando que eu exagero, porque é tão absurda a situação, né?
Como que isso pode ser feito ano após ano, após ano, após ano, após década? Então, realmente, tem muitas crianças que já não são crianças há muito tempo. Há muito tempo, né? Hoje eu passei num campo de refugiado, eu fui num velório de 2 rapazes de 21, 22 anos que foram assassinados na noite anterior. E eles têm 3 dias de velório, né? Então eu fui no velório e passei pela rua e tinha umas crianças sentadas na calçada, rindo, falando, jogando bola. Falei, gente, né? Tomara que consigam jogar bola mais tempo, sabe? Tomara Ainda que assim, consigam ficar na rua brincando um pouco mais de tempo. Elo, eu quero te agradecer muito pela conversa e especialmente pelos relatos aqui que você trouxe para a gente conseguir olhar para essa história, né, por meio dos seus olhos também, um pouco mais de perto, entender tudo que está se passando. E, bom, deixar o meu abraço, assim, muito forte em você, nosso coração aqui no ICL está junto com você aí até todos esses dias e até o último momento que você ficar por aí. Sua cobertura está sendo importantíssima. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Até a próxima. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, de segunda a sexta-feira. E você também pode acompanhar o Em Detalhes pelas plataformas de áudio. A partir das 7, 8 horas da manhã, o episódio já fica disponível. Para quem acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica com o Videocast Mercado e Investimentos, com André Campedelli e a Débora Maganha. E às 5 horas da tarde, você fica com o Rolê ICL, com o William De Luca. E depois, na sequência, você já fica com o ICL Notícias, segunda edição. Obrigada para você que me acompanhou até aqui e até amanhã. Olá, meu nome é Pilar Monteiro, eu sou a professora de espanhol aqui do Instituto Conhecimento Liberta e vim te convidar a fazer o curso de espanhol, este idioma que é considerado um idioma romântico no mundo ocidental. Você sabia que o espanhol é falado em 21 países? Você sabia que é um dos 6 idiomas das Nações Unidas e que é o idioma oficial na União Europeia e na União Africana e que nos Estados Unidos ele cresce a cada dia? Para nós, brasileiros, ele é um idioma muito importante para o nosso desenvolvimento profissional, porque estamos situados geograficamente em torno de vários países de fala espanhola e também pelo crescimento comercial que temos com todos eles. O curso de espanhol e mais 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta esperam por você. Te vejo lá! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Lourenço, eu sou professor de História e divulgador científico e eu tenho um convite especial para você, que ama futebol, mas sobretudo entende que futebol não é só um jogo. Eu tenho um convite para você participar do meu curso aqui no Instituto Conhecimento Liberta, O Mundo Acontece Entre Copas. Essa é uma viagem no tempo em que a gente pode observar fenômenos políticos, sociais, culturais que impactaram a história contemporânea, observando as Copas do Mundo. Então, se você entende que futebol, história, política, cultura, economia estão todos entrelaçados, não deixe de assistir o curso O Mundo Acontece Entre Copas aqui no ICL, Instituto Conhecimento Liberta.